Nós diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, o título, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite, através da sua palavra. Eu sei que a sua palavra é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa e é digna de toda a nossa aceitação. Se assente e exalte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, nos deparamos com este texto sagrado da palavra de Deus. Sabemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele escreveu muitas cartas para muitas igrejas, aleluia. Ele, meus irmãos, ele ensinava, ele instruía a igreja de Deus, aleluia, tudo aquilo que ele tinha aprendido com Jesus Cristo, aleluia. Paulo foi um dos maiores apóstolos de Cristo, louvado seja Deus. E após, meus irmãos, Paulo, ele escreveu uma carta para a igreja de Colossenses. Agora Paulo, ele escreve a primeira carta para a igreja de Tessalônica, onde lemos, meus irmãos, Paulo, ele vai falar até mesmo de algo muito importante. Paulo vai falar, meus irmãos, de algo que muitas pessoas, naquela época, se esqueciam, e até no dia de hoje também esquecem. Paulo vai falar, meus irmãos, de um assunto, aleluia, que muitas pessoas esquecem de dar importância para isso. Paulo, ele vai falar, meus irmãos, aleluia, algo que vai acontecer a qualquer momento. Paulo, ele vai escrever, ele vai falar de algo que a qualquer momento vai acontecer. O que é que Paulo, ele vai escrever? O que é que Paulo vai falar à igreja de Tessalônica? Aleluia. Paulo vai falar a respeito do arrebatamento, a respeito da ressurreição e da vinda de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, meus irmãos, ele vem com os irmãos da igreja de Tessalônica, eles estão tristes, eles estão abatidos por aquelas pessoas que haviam partido, por aquelas pessoas que haviam ido para a eternidade, que o seu corpo havia tombado. Paulo vê que a igreja de Tessalônica está triste, está abatida, está até mesmo, estão preocupados com aqueles que dormem, aleluia. Irmãos, mas Paulo escreve esta palavra para a igreja. Paulo deixa esta palavra para a igreja. Paulo diz para a igreja: não quero, porém, irmãos,
que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aleluia. Eu não quero que vocês fiquem preocupados, eu não quero que vocês fiquem se preocupando com aqueles que já dormem, com aqueles que já partiram, para que vocês não venham se entristecer. Aleluia. Aleluia, Jesus. Por que Paulo escreve isso? Porque se nós formos se preocupar, meus irmãos, com aqueles que já partiram, nós vamos ficar tristes, nós vamos até mesmo começar a lembrar, começar a pensar naqueles que foram, nós vamos ficar tristes. Mas Paulo escreve dizendo: não quero, porém, irmãos, que estejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aleluia. Eu não quero que vocês fiquem tristes, eu não quero que vocês fiquem como aqueles que não têm nenhuma esperança. Ou seja, Paulo está dizendo: eu não quero que vocês se preocupem com isso, para que vocês não venham ficar tristes como aqueles que não têm Jesus na sua vida, como aqueles que não têm Cristo, como aqueles que não entregaram a sua vida, entregaram o seu caminho para o Senhor. Aleluia. Eu não quero que vocês fiquem tristes como os demais, porque há muitos que estão tristes, porque muitos não têm Jesus na sua vida, porque muitos não têm Cristo, não confiam no Senhor. Mas Paulo fala com a igreja: não se preocupe com aqueles que já dormiram, para vocês não se entristecer, mas lembrem-se que Jesus está conosco. Lembrem-se, aleluia, que aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele está vivo. Quando a última trombeta tocar, nós seremos arrebatados. Aleluia. Glória a Deus. Paulo escreve mais: não se preocupe com isso, para que vocês não venham ficar sem esperança. Paulo escreve mais, porque agora Paulo fala com a igreja, Paulo fala conosco, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Glória a Jesus. Se nós cremos, Paulo escreve dizendo: será que tem uma igreja nesta noite? Será que tem uma igreja que crê em Jesus Cristo? Porque se nós cremos, Paulo diz que ele morreu, que Jesus morreu, assim também os que em Jesus dormem. Aleluia. Glória a Deus. Se nós cremos que Jesus morreu, se nós cremos que Cristo morreu, aleluia, tem uma coisa: ele também ressuscitou, e se nós cremos que Jesus morreu, aleluia, e ressuscitou, assim também aquela igreja, aquele povo, aquela gente que morreram em Jesus Cristo, a Bíblia está dizendo: Deus os tornará a trazer com ele. Glória a Jesus. Não acabou tudo não, igreja. Não acabou tudo não. Se nós morrer, aleluia, com Cristo, se nós crer que ele ressuscitou, aqueles que tiverem Jesus, aqueles que morrerem com Jesus, Paulo está dizendo: os que em Jesus dormem. Paulo não está dizendo qualquer um não, aqueles que morreram em Jesus. Por quê? Porque aqueles que não morreram em Jesus, morreram sem Cristo, ele não tem esperança de vida. Mas os que em Jesus dormem, Deus, meus irmãos, o nosso Deus, o nosso Senhor, Deus nos tornará a trazer com ele, a trazer com Jesus Cristo. Aleluia. Louvado Senhor. Paulo escreve dizendo: vós pois isto,
Pela palavra do Senhor que nós, aleluia, o que Paulo diz, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós, aleluia, não precederemos os que dormem. Nós que ficarmos vivos quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, nós que estiver vivos quando a trombeta tocar nas nuvens, nós não precederemos os que dormem, ou seja, nós não vamos também dormir, porque se nós estivermos vivos quando a trombeta tocar, nós vamos subir no arrebatamento a encontrar-te com o nosso Senhor nos ares, aleluia. Nós não vamos participar da morte, aqueles que estiver vivo quando Jesus voltar. Apóstolo Paulo diz, aleluia. Irmãos, o arrebatamento vai acontecer. Paulo escreve para a igreja de Tessalônica isso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós os que ficarmos vivos quando Cristo vier nas nuvens dos céus, aleluia, nós que estivermos vivos, nós que estivermos vivos em carne e vivos também para Deus, com Jesus na nossa vida, com Cristo nos nossos corações, nós não vamos ver os que dormem, porque nós subiremos direto com Cristo, aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, quantas pessoas não estão se preocupando com isso? Quantas pessoas parecem que se esquecem do arrebatamento? Por que eu falo isso? Que muitas pessoas parecem que esquecem que Jesus irá voltar, parece que esquecem que um dia o seu corpo vai tombar, porque estão vivendo de qualquer maneira. Estão vivendo no pecado, só querem errar, só querem falhar, só querem cometer o pecado, só querem fazer aquilo que não agrada ao Senhor, pelo contrário, aquilo que desagrada aos olhos do Senhor. Parece que se esquece que Jesus está voltando. Parece que se esquece que em breve, a qualquer momento, a hora que nós menos pensar, a hora que eu e você menos imaginar, a trombeta vai tocar, Jesus irá vir nos ares, e os salvos em Cristo subirão no arrebatamento para encontrar-te com o nosso Salvador. Quando Jesus vier nos irmãos ares, quando Cristo vier nos ares, porque Ele mesmo disse, o céu e a terra passarão, o céu e a terra podem passar, mas as minhas palavras não passarão. Ele irá vir, meus irmãos. Paulo escreve dizendo, porque o mesmo Senhor, o mesmo Deus, o mesmo Jesus descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. O mesmo Jesus que disse estas palavras, o mesmo Jesus que Paulo narrou aqui, dizendo, Ele mesmo vai descer do céu, descerá do céu, com alaridos, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Ele irá vir, e todos aqueles que morreram em Cristo, que o seu corpo tombou, mas tem uma coisa, não tombou como os mortos espirituais, mas tão bons como salvo em Cristo. Paulo escreve dizendo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que coisa linda é essa palavra de Deus, meus irmãos. Glória a Jesus. Paulo deixa claro nesta palavra. Ele diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Ele não está dizendo os que morreram de qualquer maneira, os que morreram no mundo, os que morreram no pecado, os que morreram na prostituição, no lamaçal do pecado, praticando o pecado, aleluia, não fazendo a vontade de Cristo. Paulo não diz isso. Paulo diz os que morreram em Cristo, os que morreram no Senhor Jesus, Aleluia. ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Irmãos, quando a última trombeta tocar, quando Cristo vier nos ares para arrebatar a sua igreja, irmãos, eu quero lhe dizer uma palavra para aqueles que morreram em Cristo. Ele vai ter vida eterna para todos sempre. Ele vai ter alegria, ele vai morar no céu, ele vai morar na Nova Jerusalém, aonde? Lá nos céus que Jesus já preparou. Aleluia. Os que dormiram no Senhor, oh que lindo, meus irmãos, eles não morreram. Paulo diz, aleluia, os que dormem no Senhor, aleluia, Deus os tornará a trazer com ele. Os que morreram em Cristo, aleluia, ressuscitarão primeiro. Quantos crerem que se Jesus voltar agora, se a trombeta tocar agora, você vai subir ao encontro de Jesus, você vai subir ao encontro de Cristo. Levante a sua mão e dê um glória bem forte para Jesus. Aleluia. Irmãos, eu não posso sair dessa palavra sem falar algo, aleluia. Nós estamos falando sobre morrer em Cristo, nós estamos falando sobre dormir em Cristo. Vão ter vida eterna, vão ter galardão, vão ter recompensa, vão estar no paraíso de Deus para todos sempre, vão estar lá onde Jesus disse para seus discípulos, em João capítulo 14, ele disse, não turbe o coração de vocês, aleluia, eu vou para o Pai, vos preparar lugar, e se eu vos for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde vós estiver, estejais eu também. Aonde eu estiver, estejais vós também. E agora, preciso falar isso para aqueles que não morreram em Cristo. Quando Jesus vier nos ares, meus irmãos, quando o próprio Deus vir nas nuvens, eles com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, com alaridos, aleluia, a Bíblia diz, meus irmãos, que aqueles que não morreram em Cristo, aqueles que não, aleluia, partiram em Cristo, Daniel, ele vai escrever em Daniel capítulo 12, versículo 2, preste atenção. Nós estamos falando sobre aqueles que morreram em Cristo. Daniel escreve em Daniel capítulo 12, versículo 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aleluia. Preste atenção: uns para a vida eterna, uns para a vida eterna, ou seja, um para ter vida para sempre com Jesus lá no céu, mas diz Daniel, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar para ir para o céu. Os que morreram com Cristo vão dar glória, vão glorificar, vão adorar, olhando para o seu rosto. Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Leão da tribo de Judá, aleluia, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a igreja. Os que morreram em Cristo vão adorar olhando para seu rosto, adorando, prostrado diante dele, adorando o nosso Senhor, o nosso Cristo, o nosso Salvador. Glória a Deus. Nós vamos olhar para ele. Os salvos em Cristo vão conhecer a Jesus. A Bíblia diz, e assim como ele é, o veremos. Assim como ele é, nós vamos conhecer ele.
Oh, meus irmãos, você já parou para pensar que esse momento, esse dia, a qualquer momento vai chegar, e por isso eu e você, a igreja de Deus, precisamos se despertar, precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos voltar a orar mais, precisamos voltar a clamar mais a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele vai descer do céu para arrebatar a sua igreja. Mas aqueles, aleluia, que não, aleluia, Jesus, entregaram a sua vida para Jesus, outros, eles vão ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno. Louvado seja Deus. Eles vão ser envergonhados diante de Jesus naquele dia. Pelo contrário, outros vão ter vida eterna para todo sempre, e outros vão ter morte eterna. Outros, a sua alma terá morte, a sua alma vai sofrer, a sua alma vai, aleluia, gritar por socorro para sempre. Outros vão ressuscitar para a vergonha, vão ser envergonhados diante de Deus e diante de toda a humanidade naquele dia. Desprezo, meus irmãos. Quando se fala de desprezo, se fala de algo muito forte, o desprezo de um pai para um filho terreno é muito difícil. Quando um filho é desprezado, você já pensou ser desprezado pelo próprio Deus? Será que nós já pensamos naquele dia em ser desprezado para sempre pelo próprio Deus? E é isso que vai acontecer se o homem não entregar a vida para Jesus. É isso que vai acontecer se o povo não reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa alma. Aleluia, Jesus. Não vamos viver em qualquer maneira, vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos jejuar, vamos consagrar nossa vida, vamos se distanciar do pecado, se distanciar do mundo e se aproximar de Jesus, porque a qualquer momento Ele virá, aleluia. Louvado seja Deus. Deus deixa uma esperança para aqueles que dormiram no Senhor, para aqueles que praticam a palavra de Deus. Ele deu a esperança. Ele diz: vocês ressuscitarão para a vida eterna. Aleluia. Irmãos, Paulo escreve depois de aqueles que morreram em Cristo ressuscitar primeiro. Paulo diz: depois nós, aqueles que estiverem vivos na ressurreição, no arrebatamento da igreja. Aleluia. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Já paramos para pensar que coisa linda, meus irmãos. Aleluia. Que coisa linda que o apóstolo Paulo registra para a igreja de Tessalônica. Depois que os salvos foram arrebatados, ressuscitados, ressurgir ali da onde eles morreram, da terra. Depois que isso acontecer, nós, aleluia, nós, os que ficarmos vivos, a igreja que ficar viva, seremos arrebatados, nós seremos levantados, arrebatados, conjuntamente com eles, para encontrar com o nosso Senhor nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Já parou para pensar que palavra linda? Nós estaremos para sempre. Não é só por um mês, não é só por um ano, não é só por 100 anos, não. Paulo escreve dizendo: e assim estaremos sempre com o Senhor.
nós vamos estar sempre, nós não vamos sofrer mais, nós não vamos sofrer nunca mais, porque nós já vencemos essa batalha, porque nós já vencemos essa guerra, nós já vamos até o final, nós já batalhamos até o final, para aqueles que quando o seu corpo tombar, ou Jesus arrebatar a igreja, para aqueles que permanecerem fiel a Jesus, vão estar sempre com o Senhor. Aleluia. Para sempre com o nosso Deus, para sempre com o nosso Jesus. Quantas pessoas parece que não se importa, que é tanto maravilhoso, vai ser tanto bom, vai ser tanto tremendo, passar não somente alguns anos, como vamos passar nesta terra, mas vamos passar toda a eternidade com Jesus, o nosso Salvador. Depois que Paulo escreve tudo isso para a igreja de Tessalônica, depois que ele fala sobre a ressurreição e a vinda de Cristo, ele diz, para encerrar esta mensagem, para encerrar o capítulo 4, portanto, Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se vocês verem que tem alguém triste, se vocês verem que tem alguém preocupado com aquele que já partiu, com aquele que já morreu, Paulo diz, aleluia, nessa mensagem que eu preguei para vocês, portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Que palavra? Que Jesus virá e nós vamos ressuscitar com Ele, nós vamos ressuscitar no arrebatamento e vamos descansar por toda a eternidade com Jesus lá na nova Jerusalém de Deus. Quantos vão para o céu, diz glória a Deus? Quantos vão desfrutar da vida eterna naquele dia? Levante a mão e bate palmas de glória bem forte para Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que estas palavras possam ser de consolo para o teu coração. Que essas palavras possam ser até mesmo que possa tocar em teu coração, em nossos corações, para que não se preocupe com o dia que Jesus virá para nos arrebatar. Deus nos abençoe, igreja. Deus nos abençoe. E as palmas são mais fortes para Jesus.